Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui a nossa revisãozinha, tá bom? São pequenos vídeos de revisão dos capítulos que nós fizemos antes para poder cair na prova, tá? Vamos lá então, ó. O capítulo 3 falava sobre ângulos. Então nós temos alguns tipos de ângulos, por exemplo, eu tenho um ângulo que é agudo, que é o ângulo menor do que 90. Se ele for igual a 90, ele é reto. Se ele for maior do que 90, ele é obtuso, tá? Aí eu falei para vocês, deixei claro na aula, o que são ângulos adjacentes e o que são ângulos consecutivos. Eles são muito parecidos, tá? Mas o que acontece? Para ser adjacente, eu não posso ter nada de um dentro do outro. Como assim? Olha o ângulo AOC. É esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? É tudo isso. Tudo isso aqui, ó. E o ângulo COB. COB. É esse ângulo aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá vendo que existe uma reta em comum nos dois. O AC faz parte dos dois. E não tem nada do ângulo AOC dentro do ângulo BOC. Então, eles são adjacentes, tá? Agora, se eu pedir para vocês olharem para o ângulo AOC, que é esse, ó, de novo, e pedir para olhar para o ângulo AOB, que é tudo isso, tá vendo que pega tudo isso aqui, ó? E o que acontece? Eu tenho de novo um lado que está nos dois, que é o OC, ele está nos dois. Não, desculpa, o AO está nos dois, AOC e AOB, o AO que está nos dois. Mas eu tenho parte de um dentro do outro, tá vendo? Então isso não pode acontecer para ser adjacente, mas ele é consecutivo, tá? Então, se isso acontece, ele é só consecutivo. Se não interfere um no outro, além de ser consecutivo, ele é adjacente, tá bom? Nós temos alguns ângulos que são chamados de complementares e suplementares. Complementar, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Suplementar, a soma dos dois tem que dar 180, tá bom? Fizemos isso em sala de aula também, foi bem facinho. Vamos lá então. Ângulos, nós temos aqueles que são chamados opostos pelo vértice, ou seja, eu tenho um vértice aqui, ó, duas retas cortadas. Então, esse ângulo aqui e esse aqui, eles são iguais. Eles são espelhados, como a gente pode dizer. Então, são chamados de opostos pelo vértice, tá bom? E aí nós temos os que nós chamamos de alternos. Alternos por quê? Porque eu tenho uma reta e tá um de cada lado. Então, eles estão alternando os lados. Eles podem ser internos, ou seja, os dois estão olhando para dentro, ó. Se isso acontece, eles são iguais. Tanto os pretos quanto os vermelhos, tá bom? Esse é igual a esse e esse é igual a esse. E eles podem estar pro lado de fora, ser externos, ó. Tá vendo? Eles são alternos, porque olha a reta aqui, um de um lado, o outro do outro. Um para fora, ó, tá vendo? Para fora e para fora, então são externos. O alfa é igual a beta e o vermelho aqui é igual ao vermelho ali. Eles podem ser chamados de colaterais, estão no mesmo lado, mesmo, lateral, lado. Olha só, reta, os dois estão para o mesmo lado, tá bom? Então, aí, a soma desses dois dá um 180. A mesma coisa que o preto, a soma desses dois é 180. O externo também, eles podem estar para o lado de fora. A soma desses dois é 180 e a soma desses dois é 180. E eles podem ser também consecutivos, não, consecutivos não. Consecutivos, mas nós damos um nome melhor para isso. Ele é correspondente. O que é correspondente? Você tem esse ângulo alfa aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar essa reta e descer ela até aqui, ela vai encaixar certinho no beta. Então eles são iguais. Tá vendo que tá um para fora e um para dentro. Então não tem como confundir com interno e externo. Porque aqui os dois são internos, os dois são externos. Os dois são internos, os dois são externos. Aqui não, é um fora e um dentro. Tá bom? Beleza. Eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder entender, tá? Esses dois aqui, ó. Eu quero calcular o x, o y e o z. Vamos lá. Eu não posso misturar esse com esse. Até dá, tá? A soma desses dois dá 180. Eles são suplementares. Só que eu tenho x e z, não dá para achar. A mesma coisa aqui também, ó. Esses dois são suplementares, mas não dá para achar. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar esse e esse. Eles são colaterais, estão do mesmo lado, estão do lado de cá. Externos. A soma dos dois dá 180. Então, 3x mais 10
mais x mais 10 é igual a 180. Então, 4x mais 20 igual a 180. 4x igual a 160. X é igual a 160 dividido por 4, x é igual a 40. Beleza. Se o x é 40, vamos por 40 aqui, 40 mais 10, 50. Concorda que esse cara é 50? Beleza. Quanto falta para o 180? Isso mesmo, 130. Por quê? Porque a soma desses dois tem que dar 180. Beleza. E aí aqui, ó, quanto que é esse aqui? Se o x é 40, 40 vezes 3, 120, mais 10, 130. Então, esse cara tem que ser 50. Então, o x é 40, o y é 50 e o z é 130. Ok? Facinho, né? Nada de dificuldade aí. E se vocês olharem, ó, alternos são iguais, alternos são iguais. Colaterais, a soma dá 180, colaterais, a soma dá 180. Ok? E esse aqui agora, ó, é uma dica para a gente poder terminar a aula de hoje. Eu quero descobrir o ângulo alfa, só que ele está formado por duas retas diferentes, essa e essa. Então, para descobrir ele, eu fiz uma macetezinho na sala de aula que a gente divide, faz uma semi-reta aqui, ó, paralela com R e S. Por quê? Porque daí, se virar paralela, eu posso falar que esse ângulo de 20 aqui, ó, é o mesmo desse ângulo aqui, ó, de cima, só essa parte de cima, ó, 20, eles são correspondentes. Lembra, um fora e um dentro? Muito bem. E agora, e esse 130 aqui, ó? Esse 130, para chegar no 180, aqui é 50. E aí, deixa eu trocar a cor e pegar a preta. 50, ó. Então, se esse é 50, esse aqui na parte de baixo, que eu estou pintando de preto aqui, ó, também é 50. Porque eles são alternos internos, ó. Um de cada lado, os dois para dentro. Tá vendo? Então, eles são iguais. Então, o meu alfa é a soma dos dois, 20 mais 50. O meu alfa é 70 graus. Facinho, né? Espero que vocês tenham entendido. E essa foi a aulinha de hoje. Tchau para vocês e até a próxima.